Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de gerenciamento de risco para ações. Antes da gente falar dos percentuais, do que é sugerido, primeiro eu deixo algumas perguntas. Como é que está o seu gerenciamento de risco? Qual o tamanho das suas operações? O seu percentual para uma operação em relação ao seu portfólio, qual que é? É muito agressivo? É pouco? Qual é o seu risco dia a dia quando você entra numa operação? Qual é o seu risco máximo? Você tem um limite dentro do seu portfólio? Você tem esse percentual? Tá? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque elas são essenciais para você ter uma performance consistente ao longo do tempo. Porque se você estiver operando muito acima do sugerido, ou se estiver extremamente agressivo a ponto de você não estar fazendo esse gerenciamento de risco de forma correta, a chance de você quebrar é muito alta. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estou com gerenciamento de risco, é o tema da aula de hoje, e eu já vou entrar no que é muito comentado. Tá? O que a gente acaba comentando e sugerindo, você vai encontrar isso em alguns livros também, qual é o máximo que você pode perder dentro de uma operação? Se você está perdendo acima de 2% do seu capital total, o que eu estou falando de capital total? Não é o capital que você usa para operar. Digamos que você tem uma carteira de R$100 mil. Se você coloca e perde mais de R$2 mil numa operação, dá um passo atrás, porque se você tiver 2, 3, 4, 5 operações erradas, você está perdendo mais de R$10 mil do seu portfólio total. Você está indo com uma agressividade maior, tá, do que seria sugerida. Então, dentro de uma operação, o ideal é que você não perca mais de 2% daquela sua carteira global. Tá, mas qual é o interessante que pode ser utilizado? Se a gente está falando de trading, você já tem um perfil mais agressivo. O que pode ser um início? Obviamente que você, ao longo do tempo, vai se acostumando e vendo qual o tamanho mais interessante de operar. Ainda assim, fica a sugestão, e enfatiza essa sugestão de não passar de 2% de perda, ou colocar um stop acima de 2%, não deixar isso acontecer para uma operação só. Dentro da alocação, quando você está fazendo day trade, a maioria das pessoas vai utilizar uma margem de operação. Então, você não vai precisar alocar um capital específico. Você pode ter um CDB, um título do tesouro e utilizar ele para fazer essas operações no day trade. Então, você não tem um percentual para alocação. Para quem está começando e já tem esse perfil agressivo, pensa ali em 10% para começar no swing. Não disponibilizar mais do que 10% do seu capital total para esse tipo de operação. E para quem vai para a position, que são aquelas operações mais longas, pensar em algo entre 10% e 30%. Acima disso, só se você estiver confiante, de acordo, e você tiver com uma consistência, mas o ideal seria começar com esse gerenciamento aqui. Uma coisa super relevante é que se você tiver um bom gerenciamento de risco, a chance de você quebrar já diminui pela metade. É muito positivo você ter um bom gerenciamento de risco. É você estar controlando a sua operação e não o contrário. Essa aula ela é mais curta, mas ela é extremamente importante. Tá? O gerenciamento de risco é uma necessidade. Não tem trader de sucesso que não tenha um gerenciamento de risco bom. Então, e não é só para ações. A gente está falando de gerenciamento para ações aqui, mas é para os trades de renda variável de modo geral. Esse é um dos pontos que a gente batalha e fala muito aqui nos cursos. Isso é porque a gente entende como algo super relevante. Tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Até mais. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas.
Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. E tudo de graça. Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui.